É, Boa tarde, gente. Meu nome é Letícia e junto com o Breno eu vou estar apresentando para vocês, né, o estudo funcional dos tecidos conjuntivos, propriamente dito, adiposo e cartilaginoso, que a gente vai estar vendo aqui ao longo do nosso seminário, né, e a gente espera que vocês consigam aprender e depois tirar todas as dúvidas. Basicamente, a gente sabe que a unidade funcional do nosso corpo é a célula, né? Então, essas células, elas se juntam e acabam desempenhando funções específicas e formando assim os tecidos. Esses tecidos, por sua vez, também vão se juntar para acabar formando os órgãos e, posteriormente, formando sistemas de órgãos. Então, a gente tem aqui na nossa introdução que, de acordo com Montenegro e Franco, 2008, o tecido conjuntivo ele está espalhado por todo o organismo. Então, ao longo de todo o nosso corpo, a gente tem tecido conjuntivo e é ele que mantém o funcionamento integrado com os tecidos. Vocês vão entender mais à frente quando a gente falar de tecido cartilaginoso, por exemplo. Ele é um tipo de tecido muito irrigado, ele contém os vasos sanguíneos e linfáticos, bem como o líquido intersticial, sendo de fundamental importância para o estudo de patologias no processo de cicatrização e compreensão de como os órgãos se estruturam. Então, assim, vocês percebem que o tecido conjuntivo, ele tem uma grande importância nesse quesito, né, para a gente estar estudando histologia. Primeiro, vamos ver a origem embrionária do tecido conjuntivo. Basicamente, o tecido conjuntivo ele se origina da mesoderma, que é um dos folhetos embrionários. No caso, esse folheto que está pintado de laranja, para ficar mais visível para vocês. E é esse mesoderma que dá origem às células mesenquimatosas. E essas células mesenquimatosas vão estar migrando por todo o corpo. E aí elas vão dar origem aos tecidos conjuntivos e às suas células especializadas, né? No caso. Então, o que a gente tem de tecido conjuntivo? A gente tem o tecido conjuntivo propriamente dito e o tecido conjuntivo que a gente chama de especiais. Esses tecidos conjuntivos especiais, como o próprio nome sugere, né? Eles são especializados. Eles são tecidos muito diferenciados, diferente dos propriamente ditos. Eles são tecidos que não sofreram tanta diferenciação, não sofreram tanta especialização. Então, a gente tem de tecidos conjuntivos propriamente ditos o frouxo e o denso, que é subdividido em não modelado e modelado. E os tecidos conjuntivos especiais, que nesse caso, né, no nosso slide, a gente vai tratar de dois, do cartilaginoso e do adiposo, mas tem também o ósseo e o sanguíneo. Então, quais são as funções do tecido conjuntivo? O que é que esse tecido conjuntivo que é tão importante para o nosso corpo e que está, né, no nosso corpo com tanta abundância, quais são as funções que ele possui? Basicamente, ele tem a função de dar sustentação, de conectar outros tecidos, de fazer transporte de gases e nutrientes. Alguns tecidos, por exemplo, o cartilaginoso, vocês vão ver mais na frente, ele não é irrigado, né? Então, ele não tem vasos sanguíneos. Então, é através desse tecido conjuntivo que faz as trocas gasosas e que também acontece a nutrição desse tecido. Além de servir de meio para trocas, ajudar na defesa e proteção do corpo e formar um local de armazenamento de gordura, como vocês vão ver com o tecido adiposo. Isso do tecido conjuntivo no geral. Como nós somos o primeiro grupo a falar de tecido conjuntivo, a gente vai fazer uma introdução. Então, são características, são funções do tecido conjuntivo no geral, ainda não especificamente de um. O tecido conjuntivo, ele também é rico em matriz extracelular. O que é essa matriz extracelular? É uma substância amorfa, ou seja, sem forma, né? Onde estão imersos água, íons, algumas proteínas, açúcar, algumas substâncias, né?
Então, ela é composta por essas substâncias fundamentais e muitas fibras que resistem a forças de compressão e tração. E é graças a isso que vocês vão perceber ao longo do slide, que é graças a isso, a essa força, a resistência a essa força de compressão e tração, que a gente consegue realizar vários movimentos com a nossa pele, com o nosso corpo. Nessa matriz extracelular, que como o nome sugere, né, tá fora da célula, extracelular, fica ali entre o interstício das células. Contém água, como eu já falei, íons, glicosaminoglicanos, proteoglicanos, que são proteínas ligadas a açúcares, glicoproteínas, fibras de colágeno e fibras elásticas. E esse colágeno, né, todo mundo já ouviu falar, que é muito importante para dar firmeza na nossa pele. Muitas empresas entram nesse ramo para vender colágeno justamente para retardar envelhecimento e tudo mais. Então, a gente tem aqui uma imagem que fala, que mostra esse tecido, na verdade, né? A gente tem as junções intercelulares, onde vai ficar a matriz, uma lâmina basal, o tecido epitelial e o tecido conjuntivo. E aí tem as células do tecido conjuntivo. E entre essas células está a matriz extracelular. Ela fica ali entre as células, né? Então, toda essa parte aí amarela da imagem seria a matriz extracelular. E essas células seriam as células que estão imersas na matriz. Que células especificamente a gente tem no tecido conjuntivo? A gente tem várias células no tecido conjuntivo, porque são vários tipos de tecido também, né? Mas a gente tem células que são agrupadas em duas características, em duas categorias, na verdade. As células fixas e as células transitórias. O que são essas células transitórias? São células que podem ir para qualquer parte do corpo, desempenhando várias funções em determinados locais ali do nosso corpo. A gente tem fibroblastos, que vocês vão ver que vão estar mais presentes em determinados tipos de tecido. Aí tem as células adiposas, que estão, né, lá no tecido adiposo, que formam o tecido adiposo, os mastócitos e macrófagos, os plasmócitos, os linfócitos, os neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monócitos. São todas células do tecido conjuntivo no geral, tá? E aqui alguns tipos de células para vocês verem como elas são, né? Uma representação de como elas são. Aí tem ali um fibrócito, um macrófago, né? Que é uma célula muito importante, principalmente no processo de cicatrização, né? Porque ele consegue eliminar invasores que possam aparecer ali durante esse processo de infecção, durante a cicatrização. O mastócito, plasmócito, a célula adiposa, que armazena gordura, um leucócito e um hemocitoblasto. São algumas células do tecido conjuntivo para a gente ver essa representação, no caso, né? E aí a gente entra em um dos tecidos específicos que a gente vai falar ao longo aqui da aula. A gente vai falar de tecido conjuntivo propriamente dito. O que é esse tecido conjuntivo propriamente dito? Então, é um tecido que ele não sofreu tanta especialização, ele não sofreu tanta diferenciação. Então, é um tecido pouco diferenciado, sabe? Que não tem tantas especificidades. Eu não sei se vocês sabem, mas um dos tecidos mais difíceis de regenerar, por exemplo, é o tecido nervoso, né? São as células do tecido nervoso. São muito difíceis de regenerar após um processo de cicatrização. É muito difícil que eles voltem a ser como eram antes, porque são células muito diferenciadas. Então, para que essas células voltem a ser totalmente como era, para que essas células elas se multipliquem, né, da forma que eram, é muito difícil. Por isso que quando alguém sofre alguma lesão no tecido nervoso, acaba sempre, né, na maioria das vezes, ficando com alguma sequela por conta disso. O tecido nervoso é um tecido que sofreu muita diferenciação, então são células bem complexas. No tecido conjuntivo propriamente dito, é um tecido que não sofreu tanta diferenciação. Então é um tecido que é mais fácil, né, do processo de cicatrização, quando acontecer, não deixar nenhuma sequela. Enfim, a gente pode dividir esse tecido
propriamente dito, em frouxo e denso, sendo que o denso a gente vai mais a fundo, né? E pode subdividir em modelado e não modelado. E a gente vai ver imagens para aprender a diferenciar eles. Em que eles são diferentes, esses tecido frouxo e tecido denso? Na sua função, a função que ele exerce, na sua localização, onde está aquele tecido, e na sua histologia. Basicamente, o tecido conjuntivo propriamente dito, ele também está presente nos tendões e nos ligamentos. E vocês vão ver que é principalmente o tecido conjuntivo denso. Vamos começar falando sobre o tecido conjuntivo frouxo. O tecido conjuntivo frouxo é composto por fibras dispostas frouxamente e por células incluídas em uma substância fundamental gelatinosa. Então, no tecido conjuntivo frouxo, eu vou ter várias células que vão estar ali dispersas na matriz extracelular, né? E essas células, elas não vão estar tão arrumadinhas, digamos assim. Esse tecido, ele é basicamente associado ao tecido epitelial, ele dá sustentação ao tecido epitelial. Por exemplo, na aula das meninas, né, que a gente assistiu sobre tecido epitelial, vocês vão ver aqui na frente uma imagem. O tecido conjuntivo frouxo, ele está abaixo ali do tecido epitelial, e esse tecido epitelial, ele não é irrigado, não tem vasos sanguíneos nesse tecido. É tanto que se você fizer um corte muito superficial na sua pele, né, não vai sair sangue, porque não é irrigado. Então, como é que sai sangue quando eu me corto, quando eu consigo ferir a minha mão? Quando atinge o tecido conjuntivo frouxo, que está ali dando suporte a esse tecido epitelial. E é justamente ele também que faz a nutrição desse tecido epitelial, além de dar sustentação. Ele é encontrado subjacente ao epitélio, servindo de apoio para esse tecido. Ele também preenche espaços entre órgãos, tecidos e unidades secretoras de glândulas. Ele tem um papel na defesa, pois contém macrófagos, mastócitos, plasmócitos e leucócitos, e uma matriz extracelular viscosa de difícil penetração pelos organismos invasores. Essas células que foram citadas, basicamente elas trabalham no nosso sistema de defesa. Então, essas células que estão ali nesse tecido conjuntivo, elas migram logo para o local da lesão, né? Quando acontece da gente se ferir, se machucar, para corrigir aquilo e dar início ao processo de cicatrização. Então, o tecido conjuntivo é muito importante, né? Então, aqui tem uma imagem onde a gente tem o tecido epitelial na parte de cima, né? Onde tem epitélio de revestimento, nessa parte mais superior. No meio, o tecido conjuntivo frouxo. Tá vendo? E abaixo, já abaixo do tecido conjuntivo frouxo, o tecido conjuntivo denso não modelado, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas, enfim, vejam onde está a localização desse tecido conjuntivo frouxo e como as células ficam dispersas nele, né? Ficam dispostas nesse tecido, porque isso é importante para a gente também fazer essa diferenciação e a gente vai ver daqui a pouco que isso ajuda a gente a identificar e diferenciar os tipos de tecido. Depois do tecido conjuntivo frouxo, a gente tem o tecido conjuntivo denso, que é o modelado e o não modelado. Nesse caso aqui, características do tecido conjuntivo denso no geral. Então, esse tecido contém uma maior abundância de fibras e um menor número de células do que o tecido conjuntivo frouxo. Então, tem uma grande quantidade de fibras colágenas, fibras elásticas, né? Para dar essa elasticidade para a nossa pele, né? Graças a esses tecidos conjuntivos aqui, que a gente consegue fazer assim com a pele, esticar a nossa pele, graças a essas fibras, né? E ele é subdividido em denso não modelado e denso modelado. E a disposição e orientação dos feixes de fibra de colágeno tornam esse tecido mais resistente à tração. Então, a gente vai ver que como essas fibras de colágeno, elas se organizam e elas estão dispostas ao longo do tecido, faz com que a gente tenha maior resistência ou não.
ou a que propósito serve essa resistência. Aí a gente tem o tecido conjuntivo, propriamente dito, denso não modelado. A gente vai falar dele agora. TCDP é uma sigla para tecido conjuntivo propriamente dito. Talvez vocês encontrem em livros essa sigla que significa tecido conjuntivo propriamente dito. Aqui a gente vai falar do não modelado primeiro. Esse tecido conjuntivo denso não modelado, ele está localizado na camada reticular da pele. Como na imagem anterior, vocês viram, né? Tem o epitélio, aí tem o tecido conjuntivo frouxo e o tecido conjuntivo denso não modelado, abaixo ali daquele tecido conjuntivo frouxo. Ele é rico em fibras colágenas e essas fibras elas estão dispostas em todas as direções, gerando resistência e elasticidade. Como assim? Essas fibras colágenas, elas não estão organizadinhas assim, por exemplo, ou assim. Elas estão, sabe, em todas as direções. Porque a gente precisa, né, na nossa pele, nesse tipo de tecido, onde ele está localizado, uma resistência em todas as direções. Para que eu consiga fazer isso, para que eu consiga aguentar tração de todos os lados. E essas fibras colágenas, com essa disposição, né, de forma aleatória, elas conseguem dar essa elasticidade e essa resistência em todos os sentidos e não apenas em um. Então, esse tecido denso não modelado, ele também forma cápsula protetora para outros órgãos, como os rins, o baço, testículos. Então, ele é de fundamental importância. E a gente vai ver como essas fibras se organizam, né? Pronto. Aqui o tecido conjuntivo frouxo, que eu mostrei anteriormente, e o tecido conjuntivo denso. Se vocês perceberem, né, aqui no caso a gente só vê as células, depois a gente vai ver uma imagem, mas as fibras de colágeno aqui, elas se organizam de forma totalmente aleatória para conseguir dar essa tracionalidade, para conseguir dar mais força e resistência para a nossa pele em todas as direções, porque a gente precisa dessa força em todas as direções também. E agora o tecido conjuntivo, propriamente dito, denso, modelado, né? Que a gente tem dois tipos. Pronto. Logo para essa imagem, né? Essa primeira imagem aqui embaixo, a gente vê a diferença do tecido conjuntivo propriamente dito denso, não modelado e o modelado. No não modelado, tá vendo? As fibras de colágeno, elas estão dispostas em várias direções. Já no modelado, as fibras elas estão dispostas totalmente em uma só direção, né? Todas assim nessa direção do dedo. Então, tem muita fibra colágeno também, fibras de colágeno também no tecido denso modelado. Só que essas fibras agora elas estão dispostas em uma única direção. Elas estão paralelas e muito compactadas. Elas ficam tipo assim muito juntas para conseguir dar estabilidade e muita força, mas só em uma direção, em uma única direção. Então, é focado para aquela única direção. E esse tecido denso, ele modelado, ele está presente nos tendões e nos ligamentos. Então, ó, nessa segunda imagem embaixo, a gente consegue perceber como as fibras estão todas dispostas em uma só direção, né? Todas assim ou todas assim, como é o caso do tendão de Aquiles no nosso pé. O tendão de Aquiles no nosso pé, ele confere ali força e resistência em uma única direção. A gente não precisa, né? A gente não consegue mexer o nosso pé para todas as direções possíveis, né? A gente movimenta o pé basicamente, né, para cima e para baixo. É tanto que se você fizer um movimento muito difícil, né, de contorcionista mesmo, de pegar a sua mão e tentar colocar aqui no seu pulso, você vai sentir muita dor. Justamente por conta desses tendões, desse tecido conjuntivo denso que vai estar ali e que lhe confere muita resistência. Então, ele não é tão maleável, não é tão elástico quanto os outros tecidos, né? Ele é para dar mais resistência e força, mas não para movimentar em todas as direções, como a gente via no não modelado, né? Que a gente tem essa estabilidade em todas as direções, no caso. E agora o tecido adiposo, que o Breno vai falar um pouquinho mais para a gente entender esse tecido.
Olá, meu nome é Breno e farei a segunda parte da aula sobre tecido conjuntivo, especificamente sobre tecido adiposo e cartilaginoso. Começaremos então sobre o tecido adiposo. O tecido adiposo é formado por células chamadas adipócitos. Esses adipócitos podem se classificar como uniloculares ou multiloculares. Algumas das características que diferenciam esses dois tipos de tecido é a sua cor, a vascularização e a atividade metabólica. Começaremos por tecido adiposo unilocular. Sua principal característica é a formação de uma única gotícula de gordura em seu citoplasma, dando a coloração branca para as células desse tipo de tecido. O tecido branco é fortemente irrigado por vasos sanguíneos, formando uma rede de capilares por todo o tecido. Esse tipo de gordura unilocular é presente na camada subcutânea do corpo, ou seja, abaixo da pele. Já no tecido do tipo adiposo multilocular, as gotículas de gordura são espalhadas por todo o citoplasma. Esse tipo de tecido possui uma coloração marrom, graças à grande vascularização que eles possuem. É encontrado muitas vezes em espécies de mamíferos, principalmente aqueles que praticam a hibernação. Vamos agora às funcionalidades do tecido adiposo referente a cada tipo de adipócito, começando com unilocular. O adipócito do tipo unilocular tem a sua função como armazenamento de energia na forma de triglicerídeos, por meio da lipogênese. Ele libera essa energia na forma de ácidos graxos. O tipo multilocular é responsável pela produção de calor graças à sua grande quantidade de mitocôndrias. Ele pode oxidar ácidos graxos até 20 vezes mais rápidos. Veremos agora as funções gerais do tecido adiposo. A primeira função que nos é apresentada é a de isolante térmico. Essa função é fundamental para a sobrevivência de animais que vivem em climas frios, como por exemplo os ursos e as baleias. Esses animais formam uma grossa camada de tecido adiposo que protege os seus órgãos internos do frio, garantindo assim a sua sobrevivência. Proteção dos órgãos contra choques mecânicos. O tecido adiposo tem a função de amortecedor, ou seja, internamente ele preenche os espaços entre os órgãos, impedindo que eles se choquem entre si. E externamente protege nosso corpo de choques externos, como pancadas e lesões. A função de preenchimento um exemplo que pode ser dado é dos coxins das mãos e dos pés, que são uma espécie de amortecedor, umas almofadas que temos nas pontas dos dedos e nas palmas das mãos. A de reserva de energia é uma característica que foi herdada, já que nossos ancestrais não possuíam nenhum meio de guardar comida. Ou seja, essa gordura era utilizada como reserva para épocas de escassez de alimento. E produção de calor, como antes foi mencionado, o tipo multilocular de adipócito possui diversas mitocôndrias, e essas mitocôndrias sempre estão em processo de produção de energia, e essa energia sai na forma de calor. A figura abaixo mostra onde se localiza o acúmulo de gordura. Nos homens e nas mulheres se acumula em locais diferentes. Nos homens, por exemplo, acumula-se na região do tórax e na barriga. Já nas mulheres, na região dos glúteos e das coxas. Tecido cartilaginoso. As células que compõem o tecido cartilaginoso são denominadas de condroblastos e condrócitos.
Os condroblastos são células jovens e ativas que produzem condrina, que é essencial para a matriz extracelular. Ao decorrer de sua vida e de sua maturação, os condroblastos tornam-se condrócitos, que são células mais velhas e com menos atividade celular. Sua função é de manutenção de todo o tecido cartilaginoso. A matriz celular é rica em colágeno, elastina e ácido hialurônico. O tecido cartilaginoso tem como suas principais características a sua rigidez, a sua flexibilidade e ser avascular. Muito se comenta quando se fala sobre cartilagem. A principal coisa que ouvimos é que, como o tecido cartilaginoso é avascular, se quando sofro um ferimento na orelha, sangra e dói. Primeiramente, o que é atingido não é a cartilagem em si, mas sim uma pequena camada de tecido conjuntivo chamado pericôndrio, que esse sim é enervado e vascularizado. Esse pericôndrio tem a função de nutrir todo o tecido cartilaginoso. Por isso que ao ferirmos a orelha ou furarmos, sentimos dor. As funções do tecido cartilaginoso. O tecido cartilaginoso forma o primeiro esqueleto do embrião. Ele dá suporte mecânico aos órgãos e cavidade, ou seja, para as articulações. Ele é o molde para a formação dos ossos longos. Antes da formação do esqueleto, há um molde de cartilagem que, aos poucos, com o decorrer dos anos, vai se calcificando, dando origem ao osso. Crescimento ósseo longitudinal. Ele tem a função de resistência às forças de compressão, ou seja, ele serve como amortecedor e recobre a superfície dos ossos que são articulados, ou seja, das juntas. Tipos de tecido cartilaginoso. Dependendo da quantidade e da substância que compõe a matriz extracelular do tecido cartilaginoso, é possível obter 3 tipos de cartilagem. A primeira é hialina. É o tipo mais comum, encontrado na laringe, brônquios e traqueia e extremidade dos ossos. Ela é formada pelo colágeno do tipo 2. A elástica possui flexibilidade, é encontrada na orelha, nariz e epiglote. Ela é rica em fibras elásticas e é formada por colágeno do tipo 2 em pouca quantidade. A fibrosa é do tipo mais resistente das 3. Evita o atrito e choques entre as vértebras e possui muito colágeno, e é a única que não possui pericôndrio. Mas o que é o pericôndrio? Pericôndrio é uma bainha de tecido conjuntivo que reveste a cartilagem. Como disse anteriormente, a sua função é de nutrição, oxigenação e eliminação de resíduos metabólicos, auxiliando no crescimento da cartilagem. Podemos encontrar nele vasos sanguíneos e linfáticos, vasos esses que não existem no tecido cartilaginoso. Como podemos ver na imagem, a parte rosa é o pericôndrio, os condroblastos seriam as células menores e os condrócitos são as maiores, sendo as mais velhas, as mais maduras. Com o decorrer do tempo, forma-se a artrose, que é a carência da cartilagem. Como podemos ver na imagem abaixo, o osso vai perdendo a sua camada de cartilagem, essa camada que protegia do impacto de um osso com outro. Um problema muito comum da falta de cartilagem é a da hérnia de disco, que onde está as vértebras, a cartilagem é espremida e sai para fora da vértebra, isso gerando muita dor. Essa é a tal da hérnia de disco.
E aqui estão as referências.